This call is now being recorded. Boa noite, gente. Vai ter convidado especial hoje? Olha, nós atrasamos um pouquinho, porque a gente estava esperando chegar uma carruagem real, né, Isabel? Isso, nosso convidado vem direto da realeza e ele estava percorrendo as estradas, não é? Então, nesse período agora, a carruagem com toda a escolta real, e ele então nos anunciou, estamos recebendo o anúncio, ó, que rufem os tambores. Com vocês, o nosso rei! Oi, tudo bem com vocês? Como estão? Olá, Vossa Excelência. Eu estou tão... mas o que é aquilo? Aquilo ali é um vídeo. Isso aí é a modernidade. Olha só, eu estou vendo eles pequenininhos lá naquela janelinha, incrível. Não, mas não é espelho isso aí. Não adianta tu te olhar, isso não é espelho. Vossa Realeza não está acostumado, mas estamos aqui para acompanhá-lo nesta inovação. Estamos no futuro. É o futuro? Será que se eu der uma espiadinha lá atrás eu não encontro? Esses são seus súditos fiéis, ó. É algo que eu ainda não entendo. Bom, gente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Sua Alteza Real, o rei Humberto de Savoy. Eu venho de um Deixa reino... a cabeça levantada, rei, mais, porque senão a luz não pega, eles não enxergam, fica tudo escuro. É por causa do meu topete, mas eu posso dar uma erguidinha. Aquele lampião ali, real. Aquele lampião é estranho, não é? É um lampião diferente. Mas então, gente, eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha maquiagem e os truques que eu, Sua Alteza, preparo para, inclusive, até ensiná-los. Eu confesso a vocês que às vezes eu não tenho assim tanta vontade de colocar a maquiagem, porque eu, como todos os outros mortais, eu acordo com uma vontade assim, hoje eu não quero maquiar-me, pois eu me sinto tão assim pesado, mas quando eu coloco a maquiagem e fico diante do meu povo, eu consigo subir a minha autoestima, e aí sim eu me glorifico como Sua Majestade, o rei. Isso é tão bom, gente. Olha só. Sabe-se que... eu acho que eu estou falando demais. Vossa Alteza, então acredita-se que a maquiagem pode influenciar na identidade, na sua própria identidade, a cada pessoa? Maquiagem tem muitos significados e ainda assim acabaste de nos promover essa nova percepção da maquiagem, trazendo então essa elevação da autoidentidade, referindo-se talvez à autoestima também. Sim. Será que um rei precisa de autoestima? Mas é claro que sim, meus súditos. Ora, eu falo que vocês são meus súditos porque vocês estão vestidos com meus súditos. Mas é claro que sim, minha doce amada. É claro que sim, eleva a autoestima, ela transforma o ser humano. Sabe-se que eu, quando criança, eu já tomava os pequenos salpiquinhos de, sabe do quê? De pó de arroz. Pó de arroz. Sabe-se que esse arroz vinha de longe, de um reino muito distante. E claro que papai e mamãe sempre me trouxeram coisas maravilhosas, como algumas cores. Olha, eu sempre fui apaixonado pelas cores. E o senhor sabe o porquê do pó de arroz? O pó de arroz? É claro que sim, não é? O pó de arroz veio como a ideia de que para esconder um pouco das nossas imperfeições, não é? Ele veio para, então, dar um significado melhor para o nosso rosto. Até porque eu sou de origem tenho pele real, o meu sangue é azul, e o pó de arroz, então, sugere que, então, esconda um pouco dessas veias pequenininhas que nós temos no rosto, e aí, então, a gente pode translucidar, como eu sempre falo, não é? Mas então o senhor não sabe para que era o pó de arroz. O senhor está enrolando a gente. O senhor é apenas um príncipe que está, digamos que, maquiado. Bom, na verdade... Então eu vou lhe explicar o que era o pó de arroz. O pó
pó de arroz era colocado na nobreza para todos terem a mesma pele. E os pobres e as pessoas que não eram da nobreza, Os camponeses. eles tinham a cor da pele natural. E vocês tinham uma cor toda especial, como o senhor disse, cobrindo as imperfeições, deixando a pele mais lisa, mais como é... Mais saudável, homogênea. digamos assim. Não era saudável, não. Mais parelha, mais É igual. homogênea. Como? Homogênea. Mais homogênea. E assim, ó, e Uma todos- padronização real. e uma padronização. Por isso que, para não ficar tão branco, usava-se essa cor vermelha chamada rouge, porque rouge em francês quer dizer vermelho. Isso. E aí eu ficava com as faces coradas, né? E aí, para não ficar com o olho tão caído, então vocês pintavam os olhos, principalmente os nobres superiores, como o rei, príncipe e tudo mais, pintavam os olhos com cor. Porque o azul vem do Egito. É Os verdade. faraós do Egito, para se destacarem como deuses, porque os faraós... Se aproximando do céu, talvez, Exatamente. o azul. Eles usavam o azul como um tom lápis lazuli, né? Exatamente, lápis lazuli. Como um tom de nobreza e superioridade. Mas eu nunca pensei que você tivesse tamanho conhecimento sobre a O maquiagem. conselheiro do rei. Eu vou nomear o conselheiro do meu reino. E você, é claro, vai ser assistente, a minha assistente mor, aquela que pode, inclusive, ajudar-me quando eu estou com alguma complicação assim, de reconhecimento das coisas ou coisa parecida. Às vezes eu confesso a você que, afinal de contas, eu sou um rei. Um rei não precisa saber de tudo. Afinal de contas, ele absorve algo que possa ser bom para você, e aí, então, o que ele não sabe, ele pergunta aos seus súditos. E muitas vezes a maquiagem faz com que nós tenhamos a tendência a incorporar algumas personalidades, não é? Exatamente. Nos identificarmos com a expressão que nós estamos, então, promovendo ao outro. Exatamente. E você sabe que eu sou um rei diferente de todos os outros reis, não é? Eu tenho um espaço no meu reino, pequeno que seja, e que eu, às vezes, eu levanto meio baixo astral, boto a minha maquiagem, pinto os meus olhos de lápis lazuli, ou lápis lazuli, como queira. Então eu começo a pensar, eu tenho tanta coisa, eu vou começar a pintar, eu pinto os quadros, eu arrumo coisas, quer dizer, eu tenho algo a fazer, isso me dá uma vontade de trabalhar, de criar. Isso tem alguma coisa a ver com a maquiagem também, porque eu me sinto tão bem. Então, veja só, ao despertar, você seria, não poderíamos dizer um Hellis mortal, não é? Mas, por debaixo da maquiagem, existe aquele ser humano. Mas para nós, como nós estamos vendo o rei maquiado, trajado da realeza, nós reconhecemos como uma entidade diferente. E ele mesmo, o próprio rei, se identifica como alguém, digamos que de alguma forma levitante ou superior em relação aos outros comuns. Ele não é mais comum porque ele está se expressando de uma outra forma. Então, essa relação que nós temos, que nossa percepção é influenciada pela nossa expressão, uma via de mão dupla, que a neurociência explica. Então, nós temos a percepção, nós temos o espelho. E na percepção da neurociência, a neurociência revela, então, os neurônios espelho, nós expressamos ao outro, o outro expressa para nós aquilo que ele está reconhecendo. Quando nós expressamos, então, uma personalidade, o outro responde a nós, reconhecendo essa personalidade e pode nos dar um retorno, um feedback, fazendo com que nós possamos até chegar a acreditar que somos essa nova personalidade. Imagina vocês na frente de um rei, né? De verdade. Vocês não teriam essa postura que a gente tem em comum. A gente já se comportaria de uma forma diferente, faria algumas referências diferentes, estaríamos de outra forma tratando. E com esse reflexo desses neurônios de espelho, imediatamente aquele que está trajado de rei, ele está se sentindo cada vez mais rei.
cada vez mais importante. Quanto mais pessoas observam e reproduzem essa reverência ao rei, mais ele sente que está realmente com poder, né? Então, a maquiagem também pode nos trazer o poder, né? E é muito interessante, voltando ao pó de arroz, que o pó de arroz foi usado até 1935, né? Que aí começou novas experiências de cor de pele, mas sempre claras, nunca cor de pele escuras. Por quê? Porque a cor escura significava algo que não era muito bom, né? Então, por isso que temos esse racismo ainda acerbado, né? Da pele negra não ser uma pele boa. E considerando que uma coisa importantíssima, que a pele negra é a pele mais saudável do que a pele branca. Há uma proteção natural, não é? Natural. A pele, as pessoas de pele negra, elas têm uma proteção para todos os tipos de luminosidade do ambiente. Muitas vezes isso também confere mais características de melhor saúde física, fisiologicamente, mais aptidão, não é? A desenvolvimento, mais elasticidade na pele. Há muitos e muitos benefícios. E muitas vezes essa coloração, digamos que quase que ausente, ou uma palidez na pele, muitas vezes é muito referida como uma fragilidade de saúde, não é? Então, antigamente, se clareava a pele para ressaltar como uma característica de nobreza, mas se nós vamos observar também, muitas vezes os nobres, eles não fazem muito esforço físico, eles têm tudo sendo feito para eles. Então, eles também não se desenvolvem como seres tão mais saudáveis ou fortes, com muita aptidão. Eles são os herdeiros da realeza, mas eles não têm uma saúde tão evidente. Muitas vezes os reis, eles têm historicamente essa relação de fragilidade física, muitas vezes. É, exatamente, você falou tudo. Lembre-se que eu, além de um rei, eu ainda tenho manejo maravilhosamente com a esgrima, mas eu confesso que eu fui adquirir tudo isso um tanto quanto mais velho, como, por exemplo, aos 15 anos de idade, porque papai e mamãe não deixavam, porque eu era muito frágil, então cuidado, a esgrima pode machucar-te. E eu achava aquilo tão maravilhoso ao ver todos os escudeiros e tramando suas espadas, e eu dizia para o papai, eu quero um dia ser um rei maravilhoso com a capacidade do manuseio fabuloso deste florete. Aí eu quero contar uma coisa para vocês. Lembra-se quando eles falaram dos neurônios espelhos, que eu achei muito estranho e ao mesmo tempo maravilhoso. Vou contar um segredo para vocês. O Grão-Duque, ele quer muito ser parecido comigo, então ele veste todas as roupas do rei. Eu já vi isso, eu já vi. E ele fazendo a minha maquiagem, o que eu acho até muito interessante, porque afinal de contas, sei lá, vai que eu convaleço, porque todo mundo morre um dia. Eu sei que ele vai herdar o meu trono, porque não existe outra pessoa melhor como o meu fiel Grão-Duque. Isso é fantástico. Agora eu estou sabendo por que eu sou tão importante, não é? Isso é magnânimo! Algumas relações da maquiagem também, pensando que quando nós queremos expressar algo para outro que não acreditamos completamente que venha espontaneamente de nós podemos exportar de outra forma. Então, essa nossa expressão pode fazer esse efeito. Acontece muito no caso de querermos nos manifestar em certas situações formais ou sociais, por exemplo. Então, considera-se que as pessoas devem se portar de certa forma em questões de ética, moral e também questões formais de relações sociais. Como, por exemplo, um político, por exemplo, deveria se portar muito bem. Não temos muito bons exemplos nesse momento, atualmente, mas alguns dos grandes, então, dirigentes, como reis, e em outras instâncias, em outras instituições, ou, digamos que, vários países, sociedades, podem haver presidentes, alguns outros tipos de dirigentes. E todos espera-se que se portem de maneira mais formal. E essa maneira formal também, muitas vezes, ela exige ou espera que a pessoa tenha uma certa maquiagem. Porque
socialmente não é reconhecido como estar se portando de maneira formal, sendo natural. Isso há questionamentos, né? Hoje em dia a gente tem uma liberdade de tratar que muitas vezes se reconhece que, um grande ídolo, por exemplo, agora nesse momento da pandemia, nós estamos vendo lives, muitas e muitas lives com ídolos que aparecem sem maquiagem. Isso nos causa um certo estranhamento em alguns aspectos. Para muitos de nós, é muito interessante ver a semelhança conosco, ou seja, a retirada da maquiagem faz revelar a natureza e a natureza nos faz revelar a nossa semelhança. Isso é realmente fantástico que você falou, porque às vezes eu noto que a minha cozinheira Amor, ela quase não se maquia quanto deveria, mas ela vive sempre cantando maravilhosamente, sorrindo e fazendo tudo fantasticamente lindo. E quando eu chego para beliscar algo, ela olha para mim e diz: Sua Majestade, você está parecendo outra figura. Eu acho que não é minha realeza. Então aquilo me espanta. Quando Vossa Alteza vai à cozinha sem maquiagem. Mas é claro que ela me acha ela acha que eu sou outra pessoa. Sim, quase irreconhecível. Sim, por que será? Para muitos dos ídolos, então, a maquiagem é praticamente uma necessidade para que se mantenham, então, nessa personalidade. Pense que, muitas vezes, se almeja ser como um ídolo, mas não se reconhece o quanto um ídolo pode estar sofrendo para ter que manter uma certa expressão e segurar aquela personagem. Então agora eu entendi tudo. Então eu posso, de agora em diante, eu acordar, abrir a janela, sorrir para os pássaros, para o sol, ir para a minha maquiagem e descer maravilhosamente feliz e contente. Mas sabe que eu vou revelar um segredinho. E às vezes eu sinto um medinho, sabe, de perder toda essa minha essência com a maquiagem. Será que um dia eu perderei? Você se identifica? Não, eu acho que a tua essência tu não vai perder. Tu pode perder é a referência que os outros têm à tua pessoa. Isso sim, como a tua cozinheira disse que tu parecia um ser de outro lugar. Né? Mas é importante a gente lembrar, né, que a maquiagem sempre é a representação do bem-estar. Né? Ela representa que tu estás bem, a não ser personagens de peças de teatro, que aí se usa maquiagem em outro sentido. Eu vou numa festa de gala, uma mulher vai numa festa de gala, por exemplo, ela não pode ir sem maquiagem, ela fica horas no cabeleireiro preparando o seu cabelo, preparando a sua maquiagem para chegar lá e estar se sentindo linda, se sentindo bem, mesmo que ela seja horrorosa. Né? Mas ela percebe que os olhos foram ressaltados, que a boca, que era pequena, foi aumentada. Ela é um outro ser. Ela é um convidado especial na festa. Isso justifica tudo, então, todas as festas que eu dou aqui no meu reino, então justifica, porque às vezes a gente nota uma semelhança tão estranha com pessoas que tu vê de outro reino e diz, nossa, como ela é um tanto quanto estranha, e quando elas vão nas minhas festas, elas se transformam. E eu acho aquilo magnífico. Nós reconhecemos a nobreza, então, muito evidentemente, pela maquiagem, pelos figurinos. De certo modo, então, nós podemos visualizar, como o nosso diretor Newton Filho acabou de colocar, que maquiagem está presente em muitas das situações sociais nossas, não somente no teatro. E muitas vezes isso deve ser evidente, muito bem colocado, a maquiagem deve nos fazer nos sentir bem. Então, a ideia de estarmos expressando aquilo que nós desejamos expressar numa imagem, digamos. Então, inclusive é reconhecido que a maquiagem ela deve ser feita para a pessoa, não é? A maquiagem não deve ser uma maquiagem padrão, quanto mais relacionada à própria expressão da pessoa, ressaltando o que é dela mesma, ela gostaria de expressar mais. Então, maquiagem fazer sentir bem. Não tem só a maquiagem aquela que esconde, que é uma outra versão da maquiagem, né? A criação da persona. Que é a maquiagem específica de teatro, de cinema, né, que transforma a pessoa num macaco, que transforma a pessoa num monstro ou num bandido,
ou numa pessoa muito doente, né? Essas são maquiagens que vão transformar em função do personagem que está sendo desenvolvido. E, normalmente, por exemplo, há alguns anos atrás, alguns anos não, alguns séculos atrás, os homens se maquiavam muito mais que as mulheres, porque as mulheres não tinham esse poder que hoje elas têm, né? Elas eram sempre submissas ao seu patrão. Por isso que até hoje nós ouvimos dizer, que eu acho terrível, este é o meu marido, esta é a minha esposa, é a dona da casa, né? Ela é que é a dona da casa, ele não é o dono da casa. Então, meu marido, minha esposa, são propriedades, né? E, na época, essa esposa só falava, só se manifestava se o senhor, seu marido, deixasse, né? Então, elas não se maquiavam tanto. Até que na Renascença, não, perdão, no Romantismo, 1800 e pouco, aí então começa a mulher a usar maquiagem tanto quanto o homem. Ele não perde a maquiagem ainda, só vai perder a maquiagem no início desse século, que se trabalha o realismo. Então, as pessoas precisavam se apresentar realmente como elas são, sem mentiras, sem farsas, sem disfarces. Então, se aboliu a maquiagem, a não ser para festas ou festividades que fossem muito interessantes ou diferentes. Aí, então, tu poderia, entre aspas, te fantasiar, né? E aí usar máscaras ou maquiagens que cobrissem teu rosto. E hoje, né, nós estamos retornando a um novo momento onde os homens também estão se maquiando. Não tanto quanto as mulheres, mas já estão se maquiando, inclusive pintando as unhas. Nesse momento, ainda pintam as unhas de preto, porque preto significa a cor do masculina, né? Então, ainda pintam de preto. Podem observar que a maioria dos homens que a gente vê de máscara por aí, eles usam máscara preta. A preta porque dá uma certa seriedade para o homem. Vai usar uma máscarazinha rosa? O que é isso? Né? Então, ele usa, que também é uma maquiagem que a gente está usando hoje, que as pessoas tecem, né, vários tipos de máscara para se defender contra as enfermidades, e elas criam de acordo com a sua personalidade, que não deixa de ser uma maquiagem também. Justamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A maquiagem influencia no fator psicológico da pessoa? Então, nessa referência do espelho que nós temos, muitas vezes aquela personagem que nós queremos expressar através de uma maquiagem, de um figurino, de um penteado, de um cabelo, nós podemos querer expressar uma certa personalidade. E isso influencia tanto na percepção do outro quanto no feedback. Então, na relação do espelho, faz com que isso nos influencie. Observe-se a relação que nós temos desde o início da vida, quando nós nascemos e começamos a observar o mundo, e muito nós reconhecemos a nossa mãe, aquela pessoa que nos cuida, e que frequentemente está olhando para nós, e nós estamos olhando para essa pessoa. Então, muitas vezes, a nossa mãe é a primeira referência de olhar. Então, o olhar da nossa mãe para nós é um espelho. Aquilo que nós expressamos para ela faz reagir, então faz com que ela reaja a nós. Então, o sorriso da mãe faz um sorriso para nós. Depois, adiante, nós vamos ficando mais velhos e querendo provocar nos outros aquilo que nós esperamos. Então, muitas vezes, a necessidade de aceitação, muitas vezes essa percepção de que o outro nos reconhece como alguém agradável ou desejável ou querido ou atraente em vários aspectos, né? Pode se considerar também isso. Então, essa busca pode ser através da maquiagem. Então, nós nos reconhecemos através da maquiagem e muitas vezes nós queremos expressar algo que talvez acreditemos que não está sendo expresso sem a maquiagem. Essa é uma grande questão. Na maturação, na maturidade, nós começamos a perceber, nós vamos percebendo progressivamente que a nossa expressão ela depende muito mais da movimentação do nosso ser e da relação que nós temos com o outro
E nisso está incluída a nossa imagem, mas não é basicamente ela. E muito mais precocemente, a imagem, ela expressa, então, a nossa relação com o outro. Nós nos relacionamos com o outro, primeiramente, pela expressão do outro e a nossa para ele. Então, com o tempo, nós vamos percebendo como é que nós reconhecemos o interior, como diz assim, o ser interior do outro, ou a beleza interna. Nós temos que ver através da externa. Então, essa relação da maquiagem, muitas vezes, é importante como porta de entrada, como se diz. Ela não é uma chave, mas ela abre portas. Né? Revela o conhecimento do outro. Que maravilhoso! Pessoal, Essa conversa está realmente fabulosa. Então, eu ouvi alguém falar lá dentro daquela janelinha. Como súdito. Pode falar. pessoal, o Miguel colocou um questionamento aqui, ele botou assim, ó, autoestima? Posso falar disso, hahaha. Então, acho que vale o Miguel fazer algum comentário que ele quer fazer com autoestima, daqui a pouco, e maquiagem. E depois ainda tem o Preto e a Kátia. Vai, Miguel. Oiro, Newton, Mariana, tudo bem a todos vocês? Como estão? Tá, isso da autoestima é consequência de uma fala do Newton, não? E tu falaste também que a autoestima sobe quando tu te maquiaste. Para a maquiagem, tua autoestima sobe, não? Mas em caso de argentino, é perigoso. Porque se a autoestima sobe muito, já a gente tem uma autoestima muito grande. Chega a cair, pode ser mortal, não? Então, eu não vou usar maquiagem por isso, porque minha autoestima como argentino está lá em cima, não? Então, é piada isso, Newton, é piada de argentino, tá? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Está um pouco baixo, por isso que eu cheguei perto do celular. Tá, não, eu te digo que a autoestima do argentino sempre está lá em cima. Sim. Então, se eu faço maquiagem, como argentino, eu vou ficar muito autoestimado. E se eu caio lá em cima, eu vou morrer, cara. Não dá. Então, eu não vou usar maquiagem, tá? Não, não deve. Tu não precisa, não né? precisa. Tu nem deve usar. Não, agora falando sério, algumas coisas que vocês disseram me chamam muita atenção, tá? Bom, é assim, ó. A maquiagem, digamos, pelo que entendi, é decorar a pele e outras partes visíveis do corpo para mudá-las ou para destacá-las. Certo. Concordam com isso? É isso que tu falaram, Perfeito. não? Tudo bem, tá. Perfeito. A tatuagem, por exemplo, é maquiagem, só que é Bem. permanente. É? Sim. A tatuagem Certo. é maquiagem? Essa é a pergunta. Como é que é? A tatuagem é maquiagem? É uma maquiagem. Sim, a tatuagem é uma maquiagem, sem dúvida. Permanente. Permanente. A tatuagem. Oi? A tatuagem Permanente. é permanente. A tatuagem é uma maquiagem permanente, inclusive as mulheres hoje estão fazendo tatuagem de sobrancelha, tatuagem de supercílio e deixando aquele delineador preto embaixo dos olhos tatuado. É uma dor, mas elas é a dor da beleza. E as tatuagens que desenham no corpo, quanto mais tatuagem, mais a pessoa se sente poderosa, né? Porque é um outro tipo de cultura, um outro tipo de estrutura que está surgindo hoje em dia, né? No meu tempo, quem usava maquiagem tatuagem era sempre pessoas, ou eram marinheiros, né, que usavam muita tatuagem, ou pessoas do baixo nível, assim, ladrões. Newton. Existia um preconceito Tinha um relacionado. preconceito muito grande em relação à maquiagem. Mas, se nós nos remetermos aos nossos indígenas, eles se maquiam e muitos usam tatuagens permanentes. Desde a pré-história já temos maquiagens e muitas das expressões que vieram Isabel, eu fiz uma pesquisa uma vez sobre tatuagem, não é? Sim. E aí fiquei, digamos assim, bem surpreso pelas conclusões. Como bem falou Newton agora, navio. No navio, realmente barulho se maquia, usa maquiagem. Os presos nos presídios usam maquiagem. Então, esse estudo que eu fiz remarcava a necessidade dessas pessoas que estão em instituições totais, que se chama, que tem uma direção
e que tem Sim. uma pessoa que manda e todo mundo obedece, horário para todo, para dormir, para comer, a gente perde a individualidade. Então, a Perfeito. tatuagem era uma forma de recuperar a tua individualidade. Ah, o Registro. Newton tem tal tatuagem, então já sabia que Newton. Mas hoje em dia, tu passa a ser mais um tatuado, é decir, que realmente a tatuagem te coletiviza e não te individualiza. Aí, Sem pronto. dúvida. Hoje em Aí dia eu é fico- arte mesmo, não um bem para se estar Não, no. mas o que eu quero dizer é que tu tens É, toda a razão que ela era como é que era um selo de reconhecimento, né? pessoal, Sim, não individual, eu, grupos né? sociais. Hoje tu Exatamente. vai, tá todo mundo tatuado, tu não sabe quem é um, quem é outro, né? Tu sabe, tá todo mundo tatuado, pronto. Não tô contra, cada É, um faz o que quiser. Meu filho, por exemplo, é tatuado. essa é a visão de quem não tem nem usa tatuagem, porque entre os tatuados é muito engraçado. Ainda existe A essa diferenciação. tatuagem tem uma diferença muito grande, o número de tatuagem, o tipo de tatuagem, O local quem do é corpo, é. e quem é o tatuador, tudo isso É. se refere, porque o desenho é diferente, a forma é diferente, e isso se refere no seu poder. Existem classes e Nós hierarquias. não, é uma tribo diferente, né? Da tribo da gente que não usa tatuagem, né? Porque a sociedade ela gosta muito de viver em tribos, né? Porque os iguais se aproximam. É como o rei estava colocando há pouco tempo da sua proximidade com os outros reinos. Então eles teriam que se identificar, não podiam ir com a plebe, né? Eles teriam que ir com outras festas, com outros nobres, né? E aí todos usavam a cara branca e tal e coisa. Na maquiagem da pele, que é essa tatuagem que é fixa, que não se remove, ela é também referência de um grupo, né? E, por exemplo, é uma coisa muito impressionante que a pessoa que faz uma maquiagem, uma tatuagem, ela não consegue resistir de fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, inúmeras tatuagens, né? Ela sempre começa com uma pequenininha, porque ela tem medo, né? Ainda temos medo de tudo, né? Ela tem medo Nós temos medo, creio eu, muitas vezes, medo da permanência, dessa revolução contra algo que vai ficar fixo. É possível retirar uma tatuagem, mas ela é algo feito como vai ter por toda a vida. Então, muitas vezes as pessoas têm esse questionamento. Será que eu vou querer isso por toda a vida? E se vai ser, além disso, se ela vai ser vista pelos outros e vai ser aceita, né? A minha mãe tem horror de maquiagem, de tatuagem. Aí eu vou fazer uma tatuagem no ombro, eu escondo, aí um dia eu vou para a praia, tá a tatuagem ali, e elas, mas o que é isso? Que horror, né? Aquela reação é terrível, né? E aí a pessoa fica, tu não gostou? Então não tem problema, eu vou fazer outras tatuagens. Então eu posso perguntar uma coisa. Então quer dizer que assim como a tatuagem e a maquiagem pode aumentar a autoestima das pessoas? Porque eu assim estou quase sendo convencido de fazer uma tatu. Do mesmo modo, quem se maquia muito e é reconhecido como nobre ou, de alguma forma, um status mais elevado, então é, de alguma forma, admirado, isso eleva essa possibilidade de querer fazer mais. Então, até pode-se considerar que alguém que se maquia poderia vir a gostar de estar de forma permanentemente expressando algo admirável. Exatamente. Na busca de por exemplo, tatuagens admiráveis pelos outros que tenham referência consigo. Então, muitas pessoas tatuam o corpo buscando realmente algo que na natureza, de modo geral, e na evolução não ocorre, que é a permanência. Nada é permanente, de fato. Então, como não existe essa permanência, a questão de uma sensação de um certo poder é fazer algo que, de certa forma, seria perpétuo. Mas digamos que nós estamos decorando o templo que habitamos. Então, para quem acredita que o seu corpo vai ser a sua permanência na existência, decorar este templo do corpo seria ter um certo poder sobre algo que vai se modificando, mas a tatuagem continua. Meu corpo não é o mesmo, mas a minha tatuagem continua por anos e décadas. Nós não temos o mesmo corpo que tínhamos há 10 anos atrás, mas aquela tatuagem pode ainda estar ali.
É isso. Gente, e o Preto também comentou que, ouvindo vocês falarem, ele lembrou do Stanislavski, que diz que usou bolo de chocolate no rosto para os atores enxergarem Otelo de Shakespeare, quando ele estava buscando como ator na concepção do personagem. Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa em cima disso, Preto, que ideia que tu teve, que momento que tu quis comentar isso, ou se já passo para o pessoal responder. Ele está com o microfone trancado, então se vocês quiserem já fazer comentários em cima da ideia que ele está nos trazendo de botar bolo de chocolate, que teria, como ele está contando, foi lembrado que Stanislavski tentou isso, ele está sem microfone, desculpa. Isso me lembra uma coisa. Sabe que quando ainda adolescente eu fiz aulas de teatro e eu me lembro que eu estava em conflito com um dos personagens e eu disse ao diretor, que na época era muito famoso e ele era muito incisivo no que a gente tinha que fazer, e um dia ele disse: calma que uma hora o personagem chega. Um dia eu estava lá no camarim e eu vejo algo estranho jogado numa prateleira. Eu debruço e sujo o meu rosto. E aquilo começou a me trazer algo diferente. E eu acho que foi ali que eu consegui concepcionar aquele personagem clownesco, o que quer que seja. Só sei que ele brilhava o olho. Será que seria mais ou menos isso? É mais ou menos, né? Mas o que o Stanislavski estava propondo é que se tu não tens a referência isso era muito buscado por eles. Tu não tens a referência nenhuma do personagem, tu tens que buscar algo que traga essa interiorização de quem é aquele ser. Né? Por exemplo, vamos considerar o seguinte: na Rússia, porque ele é russo, as pessoas moram no hemisfério norte e bem norte, portanto, elas são muito brancas, né? E esse personagem é um mouro, é um personagem mais escuro, a pele escura, de uma região mais tropical. Como é que eu vou entender que esse cara tem a pele mais escura e ele se difere dos outros? Né? Aí a brilhante ideia dele, vamos lambuzar a cara de vocês de chocolate, né? Que aí vocês vão ter essa pele mais escura para então começar a perceber essa diferença entre chegar num lugar com uma pele mais escura e os outros com a pele branca. Que reação essas pessoas teriam? Né? Só assim tu consegue, então, perceber todas as reações e as interferências que o personagem sofreu durante a trajetória dele num mundo onde ele era, entre aspas, diferente. Ele era mais escuro, a pele mais escura, porque ele não era negro, ele, na realidade, ele tinha a pele mais escura. O negro tem uma pele bem escura. No Brasil, nós temos descendentes de negros, mas não temos muito poucos negros. A gente tem descendentes, porque os negros são descendentes de negros, já com uma mistura bem brasileira, porque os negros realmente é esse pessoal que tem chegado da África ou de outros lugares que não tem miscigenação, aí a gente vê bem a tonalidade da pele, que é bem escura, escura mesmo, né? E os nossos negros, muito poucos negros, a gente tem essa pele tão escura, que é uma pele parece... como é que tinha um nome de uma... Agora eu esqueci. Estava tudo na cabeça, eu esqueci. Essa ideia de incorporar o personagem, né? Que Stanislavski propôs, vamos entrar na pele do personagem, né? Essa ideia. Exatamente. Como nós compreendemos que muitas vezes estar em um certo grupo, entrar num grupo diferente, onde nós não nos reconhecemos, nos faz esse estranhamento. Então, estar na pele do personagem era a ideia, a proposta, né? Para que eles soubessem como ele deveria agir, como ele deveria interagir. Então, vamos estar na pele dele, para ver como os outros reagem, como nós falamos anteriormente. Muitas vezes a nossa expressão provoca no outro algo que nos traz essa nova percepção. A partir desse feedback, nós nos expressamos de outra forma. Esse reconhecimento e a compreensão que pode se emergir a partir de uma máscara, né, como colocado na outra live, e que
a partir da maquiagem, nós podemos acabar nos introspectando aquilo e nos identificando. Então, essa identificação ela é uma via de mão dupla. Né? Como na neurociência coloca, o espelho é o que eu provoco no outro e o outro, por isso, provoca em mim. Então, estar na pele faz com que todo o ambiente se torne algo que se refere àquele personagem mouro, aquele personagem mais bronzeado, mais moreno, do que a maior parte dos personagens do momento daquela região. Como bem colocaste, ele era um pouco mais moreno, mas só que isso já era um diferencial imenso naquela situação, naquela região. Pois é, né, gente? Eu lembrando que eu na Irlanda diziam que eu era bem parecida com a Beyoncé. Eu não sei se era porque eles bebiam demais ou porque eu, sendo brasileira, eu sou negra, obviamente. Né? Outra coisa, a Kátia Bressani está comentando aqui, saudade de assistir essas atuações. Eu acho que vale comentar que o rei chegou aqui, mas de onde é que vem esse rei? Como é que ele foi concebido? Do que ele faz parte? Qual é o reino? Ele é um rei, que eu vou só explicar, deixar ele falar. Ele é o rei de um espetáculo chamado A Roupa Nova do Rei, que a gente estava em cartaz o ano passado, e agora, com a pandemia, a gente não conseguiu seguir adiante. Mas vamos voltar e teremos imenso prazer de convidar a todos para assistir esse espetáculo, que é lindíssimo. Peça cativa aqui do Teatro Newton Filho. Então, novas temporadas, com certeza, sempre virão. Isso é verdade. Eu tenho um reino enorme, inclusive eu quero contar um outro segredinho. Eu, como rei, eu tenho uma fiel escudeira que somente os inteligentes podem ver, que é minha formiguinha Elizabeth. E sabe quem pode ver melhor essa formiguinha? As crianças, porque elas têm um coração puro, simples e com uma alma magnânima. Então elas podem ver a minha fiel escudeira. Inclusive, ela está comigo aqui hoje, no Cetro Real. Então fica aí o convite que, quem sabe, quando eu retornar, não é mesmo? As crianças possam ver a minha fiel escudeira. Vocês conseguem visualizar a minha formiguinha? É claro que vocês conseguem. Estou vendo. Isso é magnânimo, é sinal que vocês não perderam a criança interior que há em você. Como eu estou gostando muito de estar fazendo esta, como é o mesmo nome? Chama live. Live? Eu pensei que era... Na sua época, live significava apenas estar vivo. Eu pensei que era um prato comestível. Estar vivo perante outros que estão naquela caixinha, aquela placa ali, se chama smartphone. Smartphone! Isso eu achei maravilhoso. Quando eu tiver uma outra gata, eu botaria o nome de smartphone. Se ela for smart. Mais alguma pergunta? Gente, o Miguel queria fazer mais uma colocação. Ele colocou aqui no chat. Ele saiu? Não, ele está aí? Não, acontece que eu fiquei sem bateria. Aí fiquei sem bateria, então perdi a última conversa tua, Newton. Mas, resgatando a primeira conversa do Newton sobre status social e o pó de arroz, tá? Não sei antes, não conheço, mas no século passado, até 1945, a pele clara, assim, digamos, quase branca, respondia a um padrão de beleza que, de alguma forma, imitava as físicas, que era a cor dos tuberculosos. Sem dúvida. Inclusive, tem um filme e uma novela de Manuel Puig, que se chamou Boquitas Pintadas, que é bem clara, digamos, as mulheres de alto padrão, bem pálidas e a boca absolutamente vermelha, com o qual o contraste da pele clara ficava muito maior ainda. E as domésticas, por exemplo, não usavam isso. Eram as pessoas que eram de alto nível social, classe média alta, com fazendeiros ingleses, etc, etc. Não? Então, queria fazer esse comentário desse filme, porque vai justo o que tu falaste, Nilson. Exatamente. E é interessante que isso que tu falou, né? A pessoa tísica ou fraca, né, era sinônimo de sensibilidade, ela era muito sensível. E de submissão também. E ela era submissa.
Claro. Então, estava comentando com vocês, a mulher não tinha esse poder. Esse poder da mulher vem do final da década de 50, começo da de 60, que começam a se ensaiar para pensar em ter algum poder de voz. Ainda né? é uma luta, né? Há muitas oscilações mesmo. Então, essa referência de ser frágil, porque é o homem que protegia. Né? Sempre. É. Né? Então, Isabel, a Isabel, pele branca, além de remeter à nobreza, né? Lá Sim. atrás, né? Porque as pessoas de alto padrão, elas se consideravam, mesmo não sendo pessoas nobres, então elas tinham que ter a mão lisa, elas não podiam fazer grandes esforços, todos tinham criados, né? E os criados moravam nas casas, tanto é que até muito pouco tempo atrás não se admitia um apartamento sem o quarto e o banheiro de empregada. Por quê? Porque a empregada morava com a família. Hoje é uma coisa assim que a gente diz que é raríssima, né? Não existe mais isso. Não se constrói Mas mais, né? ela era considerada, bem entre aspas, uma pessoa da família. Né? Mas ela não comia na mesa, ela tinha o quarto dela fora da casa, ela tinha o banheiro dela. Ou seja, era uma escrava que trabalhava pelo prato de comida. posso te fazer uma complementação disso que tu está falando? Na Sim, por Argentina, favor. a empregada doméstica era chamada de sirvienta, porque servia. Sirvienta, tá? E morava Sim. nas casas, e normalmente eram gurias que vinham do interior, do campo. Então, Exato. eram também colocadas propositalmente como a primeira experiência sexual dos filhos do dono da casa. Sim, claro. Então, normalmente, esses caras prometiam à sirvienta sair dessa condição de sirvienta e casar com elas. Dessa forma, eles conseguiam fazer sexo com elas. Então, Sem na Argentina, vocês vão ouvir que diz assim: te enganaram como uma sirventa. Sim. Era Não, mentira. tudo é, de alguma forma, uma certa... isso é esconder a realidade, não é? Então, é isso. A questão de se colocar... A questão do enganar, né? Quando a gente fala de maquiagem, também tem essa questão sobre propor algo que, na verdade, está escondido atrás de uma cara diferente. Até por essa chamada que tu disseste, me fez lembrar, porque podemos até relacionar essa coisa da paixão, até vendo, digamos que não bem referente, mas paixão e amor, né? Como se diz assim, o amor é cego, não é uma frase bem reconhecida? De fato, a neurociência mostra que a paixão é cega. Em todo estudo na neurociência, o estar apaixonado, ele promove no nosso corpo, nosso cérebro e no nosso corpo, uma sensação de êxtase que é tão intensa que o aumento da adrenalina faz com que nós tenhamos uma liberação muito aumentada de hormônios e vários sinais químicos que fazem com que nós tenhamos um certo encobrimento assim, da realidade. Então, o que se pode dizer? A paixão é cega? Nós só vemos aquilo que interessa ao prazer e a esse reverberar do prazer. Então, quando se tem uma ideia de algo que nos propõe algo muito maravilhoso, nos promove essa sensação da paixão e nós passamos a não enxergar a verdade. Então, na verdade, que você pode dizer, a paixão é cega, mas nem sempre aquilo que a gente está vendo é em verdade, mas que na neurociência se explica. As áreas do lobo frontal, pré-frontal, aquelas que a gente já vem vendo em várias lives, elas são, de certo modo, menos estimuladas quando nós estamos em grande envolvimento emocional. Então, como a gente tinha visto em outras lives, as áreas emocionais um pouco mais centrais e introspectas no nosso cérebro, que fazem parte daquele cérebro emocional, né? Então, essas áreas do sistema límbico, elas estão mais internas. E a parte mais superficial, que é a parte mais racional, digamos, que é influenciada por essa área, ela fica menos estimulada quando nós estamos em intensas emoções. E por isso, quando na paixão, seja ela por alguém, seja ela por um grande projeto, seja ela por um ídolo ou por uma ideia, naquele estado de paixão, nós não enxergamos a realidade com as nuances, digamos, de desagrados. Por isso que se
coloca que, enquanto apaixonados, nós não enxergamos o lado ruim daquelas coisas ou das pessoas. E adiante, nós vamos chegar numa intimidade maior, o que nós poderíamos colocar agora, metaforicamente, a gente tira a maquiagem e pode entender como é por dentro, como é aquele ser que se maquiou num momento anterior e ele está sendo expresso para nós. Então, a gente pode colocar, sim, que o amor não é cego, o amor enxerga. E ele vê por baixo da maquiagem. Ou, em outras palavras, também se poderia dizer que o amor é a melhor maquiagem. Vê a verdade e admira, acolhe e aceita e louva a verdade. É quando se fala. Uau. É óbvio que nós temos que pensar que não obrigatoriamente vai ser por uma pessoa, mas sim pode ser pelo seu próprio lar, pode ser, quem sabe, pelo seu quintal, pelos seus animais, pela comida que você come, que é maravilhosa. Ô, Rei, e que tal se for pelo seu personagem? O Preto estava comentando ainda aqui que ele falou assim: isso, Newton e Hiro, a maquiagem agindo não só na questão. Desculpa, a maquiagem não agindo só na questão da maquiagem, e sim na concepção dos atores, visto que ao se verem no espelho não se reconhecem. Eu não sei se vocês querem comentar isso, eu acho bem interessante, continuando essa visão assim de amor e de maquiagem, mas também essa questão do ator já não se reconhecer como ator e se ver como personagem. Isso é muito importante, porque quando eu levanto pela manhã, ainda sem maquiagem, eu vou até o meu quarto real, dou uma olhada no espelho real, encontro aquele rosto um tanto quanto meio amassado, e não me encontro como um rei. Então é lógico que quando eu começo as primeiras batidinhas de pó de arroz e começa a aparecer aquele rei suntuoso, aí eu me encontro, e quando eu me encontro, eu vou até a janela, o meu balcão, e dou um pequeno tchauzinho para os meus súditos e ao povo que me idolatra. Você se identifica, então, após a maquiagem, muito mais do que antes? Muito mais do que antes, aí eu me torno o rei Humberto de Savoy, o grandioso. A grande questão é quem será que é este rei Humberto de Savoy antes da maquiagem? Isso eu acho que um assunto para uma outra... Melhor nem falar sobre. Uma outra live. Tem certas coisas que não podemos revelar. A grande questão que nós trazemos nas nossas lives, né? Quem é o ator e quem são seus personagens? Tentando também comentar sobre o que o Preto falou, é muito importante essa colocação, porque muitas vezes, quando nós estamos fazendo um personagem, até nós recebermos ou concebermos ele com o corpo inteiro, com maquiagem, com cabelo, com tudo, quando a gente percebe ele, muitas vezes a gente não gosta dele. Não é esse ser que eu queria ser. Não gostei da cara desse personagem. Não quero usar essa roupa, é muito curta ou é muito longa. Não quero várias coisas. E neste momento de conflito é que o ator deve imediatamente fazer as pazes com o seu personagem e entender que aquilo ali é um ser que ele está trabalhando, trazendo à tona, mas não é ele. Ele é o ator-personagem, porque o ator-criador é lindo, tem os cabelos louros, maravilhoso e tudo mais. Nós temos um espetáculo chamado Retratos do Silêncio, onde a Giza usa um cabelo da década de 60, e é um cabelo muito cheio de ondas, é enorme, é todo desfiado, porque tem muito laque e tudo. E não é o cabelo dela, né? E ela fica bem diferente. Eu não digo que fica nem mais bonita, nem mais feia, mas fica bem diferente do que o normal dela. E um dia a gente ouviu um comentário de uma pessoa que disse: nossa, que pena que não usaram aquele cabelo lindo da Giza para ficar com esse cabelo de bruxa. Então, aí, o que acontece? Essa pessoa que faz esse comentário não conseguiu atingir, né, aonde estava aquele personagem, né? Em que época que ele estava. Então, naquela época, aquele personagem,
usaria aquele tipo de cabelo, porque se fosse usar um outro tipo de cabelo, não fazia parte daquela época. Então, o cabelo, a maquiagem, o figurino, isso transforma a criatura para ele, então, receber o poder de ser um outro, que é o outro, é o ator-personagem, né? E não é mais o ator-criador. Muitas vezes, e acontece, do ator-personagem, ao contrário de negar, se apaixona pelo personagem, se apaixona pela maquiagem, se apaixona pela roupa, pelo cabelo, e se identifica como sendo ele o personagem, sendo ele aquela pessoa. Nós temos exemplos hoje em dia de vários atores, principalmente atores que trabalham com stand-up comedy, e que trabalham como humoristas, né? Eles se chamam pelo nome do personagem. Eu sou fulano de tal. Não, meu amigo, tu és o João. O fulano de tal é um personagem. E a pessoa fica muito indignada porque ela é o personagem. Muitas vezes né? o personagem está promovendo no público, não é? Aquela recepção que a pessoa deseja e ela incorpora isso e quer abraçar e ser aceita e ser acolhida. Exatamente. E o que eu digo para essa pessoa? Já disse para vários casos que aconteceram por isso, tu perde o poder do ineditismo. No momento que tu te identifica com o personagem e sai na rua dizendo que tu és o personagem e tu te apresenta como sendo o personagem, usando o figurino daquele personagem, o que resta para apresentar para o palco? Qual é a novidade que tu vai me apresentar se tu já é assim dia e noite? Né? Perde, então, aquele ineditismo que a gente vai até a plateia para ouvir. Então, eu só vou ouvir o quê? As piadas ou as coisas cômicas que tu vai contar, porque o personagem eu conheço todo dia, ele vai no mercado assim, ele vai em todo lugar assim, então ele perde o ineditismo daquele figurino, daquela postura, daquela voz, daquela criação que ele criou. E isso é muito sério. Essas identificações são muito comuns, principalmente quando dão certo. Uma maquiagem que dá certo e que agrada e que pode levar adiante, nossa, é perigosíssimo. Nós temos vários casos de novelas e coisas de pessoas que enlouqueceram, no bom sentido da palavra. Nesse momento, eu quero agradecer a todo mundo que disse que eu sou igual a Beyoncé, diva, preto, muito obrigada. Né? Super. A Thaís está dizendo que o figurino ficou demais, o figurino e a maquiagem, e quis dizer que o mais legal das maquiagens é que tudo tem um significado e um motivo para existir. Exatamente. Isso mesmo, Thaís. Tudo tem um significado, um poder e um pensamento para poder existir. Tu não faz uma maquiagem aleatoriamente, vou riscar assim e pintar assim. Não, tudo é pensado, tudo é estudado para poder, então, trazer à tona aquela criatura que nós estamos concebendo. Né? Tu, como a assistência do tecido, né? E de trabalhaste no circo, tu tinhas uma personagem que tu respeitava e que tu amava, e ela tinha o seu figurino. E lembra que quando tu foi usar a máscara, tu perdeu a identidade que a tua amiga te falou. Não tem mais a identidade daquela criatura que tu criaste, né? Então, a maquiagem é uma propriedade do ator, né? Dirigida pelo diretor, mas é uma propriedade do ator. Ou eu posso até reafirmar isso que o meu súdito está falando, que, logicamente, eu vou nomear como o meu fiel Grão-Duque. É claro que eu concordo com ele quando a maquiagem é algo que seja... a gente não pode trocá-la. Eu posso lhe dizer que quando eu comecei a criar a minha maquiagem, eu fiz alguns experimentos e eu achei assim, olha, eu acho que não correu como eu gostaria que fosse. Então,
eu descobri algo importante que definiu a imagem de o rei Humberto de Savoia através dessa minha maquiagem, que eu levo tempo para me maquiar, minha querida. Então, é lógico que eu me identifiquei e é o meu escudo de proteção, meu amor. Isso é tão fantástico ouvir o que você disse, o que ela reafirmou e que eu estou afirmando agora. Então, eu acho que a maquiagem é algo que nos protege, nos salva de muitas coisas. Vocês não acham? Para muitos, essa questão de ser acolhido, aceito, ou muitas vezes, como nós falamos, para até se esconder, como sendo um objetivo, né, nós podemos usar a maquiagem. A maquiagem, então, como a gente colocou agora, nem sempre é algo físico. A maquiagem pode ser uma nova maneira de se portar. E muitas vezes a maquiagem que nós colocamos fisicamente, como uma cobertura ou com várias coberturas, ela faz com que o nosso comportamento se modifique. Então, desse modo, nós incorporamos, digamos, uma nova personagem. A grande questão de se fazer teatro, e quanto teatro nos faz bem, é reconhecer que nós somos aquele ator criador e temos múltiplas expressões na vida e no palco. Não é? Então, desse modo, sempre acolhendo quem somos, nós temos muito mais força para sermos os múltiplos que nós podemos ser. É. Eu mandei agora, vamos ver se a gente consegue apresentar aqui. Ó. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Apresentando na tela. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Caíram, gente. Alguma coisa apertaram ali que acabaram saindo da reunião. Já voltaram agora? Não estamos ouvindo vocês? Estão com o microfone fechado. Aí. Oi, agora vamos ver que eu consegui abrir aqui, ó. Vamos ver se eu consigo abrir a. Vamos ver de novo. Só desligou a câmera. Agora eu não sei se eu sair da câmera. Ela quer entrar no WhatsApp. Só que vamos. Eu vou abrir uma imagem para mostrar para vocês aqui, ó. Iniciar agora. Engraçado que a gente fica vendo que são vários dedos, assim, ó, alcançando na gente. Aí, vocês estão vendo os dedos aí? Tudo certo, tá projetando a tela. Tudo que tem no celular do Ira, a gente está descobrindo agora. Que é muita coisa aqui, vamos chegar no WhatsApp. Olha só, agora vamos ver uma imagem para vocês verem, ó. Estão vendo aí? Sim, tudo certo. Essa aqui, então, no início, na primeira parte aqui na esquerda superior, eu no camarim, numa apresentação era prévia para teatro e dança, e as outras imagens tem um rapaz aí de bigodes, que sou eu, a Isabel, em uma peça importante nossa aqui, que era Overture, do Caio Fernando Abreu, uma adaptação que nós fizemos há alguns anos atrás. Então, esse rapaz aí, o John Bell, é um personagem que eu fiz aqui no Teatro Newton Filho. Nós temos a Lucila, de Primo Conceição, aí contracenando. E aí você... Demais, Isabel. Bom, o Miguel comentou aqui no chat que na primeira apresentação dele de piano, o Newton trocou o figurino dele, botou uma maquiagem leve e o filho dele já não reconheceu ele. Né? Diz que a filha que teve que dedurar quem que era o pai dos dois, né? A Marília comentou do caso do Sérgio Malandro, que adotou o personagem e nunca mais largou. O Homem do Gato, que a gente vê nas feiras. E o Miguel está oferecendo uma música para o encerramento. Daí eu vou... Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Algum questionamento? O que gostariam de dizer? Ô, Marília, que legal. Aí, Miguel, alguém mais de todos os participantes? Questionamentos, algumas sugestões, perguntas? Só para dizer, a Marília disse que o registro da peça que a Isabel mostrou estava maravilhoso. Acho que ela assistiu e tudo mais. Foi realmente memorável. Bom, então antes do Miguel tocar, eu queria agradecer a vocês por toda essa Luiz, Teto, a presença de vocês. E sem vocês, lembrem sempre, a live não existe. Né? Vocês é que nos dão essa alegria e essa vontade de compartilhar
os nossos conhecimentos e aprender também com vocês com todas essas colocações. Sempre participem, porque isso é que faz a gente se sentir trocando coisas e aprendendo junto. Muito obrigado para todos. Isabel, não sei se... Muito obrigada, sempre. Então, nós gostaríamos de agradecer aqui a participação do nosso rei e dizer que todos nós somos, então, uma grande elite muito especial. A participação de vocês é o que faz isso, esse momento ser tão nobre, certo? Então, gratidão. A música, Eu gostaria de agradecer, a música que eu toquei, e gostaria de agradecer a todos que participaram desta live. Eu adorei esse nome. E, é claro, eu sempre estarei à disposição para qualquer hora estará aqui, estando aqui com vocês para fazer qualquer live. E, é claro, não é? Outra coisa, eu gostaria muito de terminar com uma seguinte palavra. Eu acho que as pessoas têm muito medo de quando se transformam em outra pessoa. Elas têm muito medo da crítica, do que vão dizer e do que não vão dizer. Será que isso seria alguma coisa para a gente falar na semana que vem? Sobre a crítica? Isso é fabuloso, gente! Muito obrigado a todos, muito obrigado. Muito obrigada. Newton e Iro, eu vou tocar agora, vou colocar Você Gosta de Mim, Ceci. Eu faço isso porque vocês têm o cabaré Madame Ceci, não é? E esta é uma música muito bonita que eu vou tocar agora para as coisas que o teatro fez e fará, tá? Aí vai começar. Está muito baixinho, Miguel. É isso aí. E você gosta de mim, Ceci. É isso. Gratidão. Muito obrigada a todos. Marília, quer comentar alguma coisa para encerrar? Quero comentar uma coisa que eu acho muito importante, que eu vi num projeto que está acontecendo de teatro em São Paulo. Agora me falou... Ela está uma apresentação assim, ela coloca um público, só que é representado por uma pessoa, e aquela pessoa é chamada de plateia, e ela faz a peça para aquela pessoa. No teatro, ela emprega a pessoa que faz o som, a luz, tudo, e está fazendo esse projeto, e depois ela coloca assim, como se fosse em live. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não importa se tiver 1, 2 ou 3 pessoas numa live, a apresentação está sendo feita e nós somos a plateia, representamos a plateia de todos que gostariam de estar participando junto. É isso que eu queria dizer. Gratidão. É isso. Obrigado, muito obrigado. Eu acho que tem até um Teodiro Matos que vai mudar o nome. Ele vai escrever plateia atrás do celular dele. Toda vez que ele começar a live, ele já sabe com quem está falando. Viu? Ou o povo da praça, a gente nunca sabe qual vai ser. Tá bom, gente? Muito obrigada. Por hoje, alguma consideração final, Isabel? É isso, nós podemos falar na próxima live sobre a crítica, algo que nós tememos muitas vezes, mas muitas vezes é o que nós estamos buscando também. E lembrar que, pensando no nosso processo de evoluir, nós somos, é da nossa natureza pensar algo sobre o outro, não é? Então, antes de mais nada, a crítica vem, como o Newton já colocou em outros momentos, tecer um comentário sobre, não é? Não significa falar bem ou falar mal. Mas será que se refere a essa questão toda que envolve a crítica na arte? Nós podemos falar sobre isso e estamos convidando vocês e todos os demais que vocês queiram trazer junto para participar dessa live conosco. Fazer teatro faz bem. Fazer teatro faz muito bem. Fazer teatro faz muito bem. Então tá, gente, combinado até. Vamos deixar então para falar mais sobre crítica semana que vem. Muito obrigada pela presença de todos e até lá.
Obrigada, Mari. Boa noite a Tchau. todos. Tchau, tchau. Muito obrigado por tudo.